Olá a todos. Pessoal, nesta aula em particular nós vamos tratar de um estudo de caso, né, bem simples, né, por conta do tempo que nós temos para a aula, né, usando a ferramenta de emitter, né, para enviar uma requisição para um sistema-alvo. Né. Nosso sistema-alvo aqui, né, e é uma requisição simples, né, é para o site da Univesp, por exemplo. Tá? Então vocês vão verificar que essa ferramenta ela é bastante poderosa, né, permite muitas customizações. Eu vou deixar o material adicional para vocês, né, nesta semana, né, para vocês realizarem testes de carga para outras aplicações, né, para outros sites, com informações mais específicas, né, de como a gente pode melhorar teste, trabalhar com amostra, enfim, tá? E alternativamente também deixar um vídeo gravado mostrando como esse teste pode ser realizado, tá? Além do material adicional que vai ficar disponível. Tá? Então, o roteiro então vai envolver destacar o que é a ferramenta de emitter, né? Mostrar um plano de teste. Tá? Então, para qualquer tipo de ferramenta, né, nós precisamos analisar como é que é o funcionamento dela, né, para a utilização. Então, existem alguns passos básicos que precisam ser seguidos, né, desde quando a ferramenta é inicializada, né, até o plano de teste poder ser executado. Tá? Lembrando que essa ferramenta ela solicita que haja uma máquina virtual Java instalada, né, no seu ambiente de desenvolvimento, né, senão a gente não vai conseguir fazer o teste. Tá? E vou apresentar um exemplo, né, e mostrar um resultado de um envio de um conjunto de requisições, né, na verdade são pouquíssimas, no caso uma requisição que nós vamos fazer para um site da Univesp e vocês vão verificar o resultado. Tá? Bom, então, essa ferramenta, como eu comentei na aula anterior, é uma ferramenta bastante utilizada, bastante conhecida para quem trabalha, né, testando aplicações de modo geral, tá? Especialmente hoje aplicações web. Tá? Uma característica dela é que ela é multiplataforma, né, ela funciona em qualquer plataforma computacional, desde que tenha Java instalado. Ela é gratuita, tá? Ela gera uma infinidade de informações em diversos formatos, em gráficos, em arquivos, né? Ela permite execução distribuída, né? Então a gente pode criar uma rede, né, de geração de carga de trabalho, né, que permite gerar carga de trabalho com essa ferramenta instalada em vários nós, né? E ela suporta supervisores como, por exemplo, né, quer dizer, aqui no caso a ferramenta chama de supervisores, né, mas protocolos como HTTP, HTTPS, LDAP, JMS, enfim. Então você pode testar diversas aplicações que funcionam com alguns protocolos em particular. Tá? Incluindo os que eu mostro aqui. Além disso, né, ela permite também simular um grupo de usuários enviando solicitações, enviando requisições, gerando carga de trabalho para um servidor de destino, né, e retornando estatísticas, né, dessa interação, tá? Que vão mostrar o desempenho e a funcionalidade desse servidor, dessa aplicação, né, por meio de tabelas, gráficos, como a gente já comentou. Tá? Bom, é preciso, no caso de emitter, né, para lidar com a ferramenta, né, fazer um plano de teste. Então esse plano de teste vai ser basicamente o que a gente discutiu quando falava de avaliação de desempenho. A gente precisa saber o que nós queremos fazer, o que nós queremos testar, qual que é o sistema-alvo, qual a quantidade de requisições, né, qual que vai ser o objetivo desse teste, enfim. Tá? O que nós vamos obter de resultado. Tá? Então, ou a variável de resposta que nós vamos analisar, né, qual que vai ser a saída, né, qual que vai ser o comportamento, qual vai ser o valor dessa variável de resposta. Tá? Então, o plano de teste ele define o que vai ser testado e como fazer esse teste. Tá? Então, a gente precisa definir o que nós queremos fazer em relação ao teste. Qual que vai ser o teste em particular. Um plano de teste em particular, ele consiste em um ou mais elementos, né, como grupo de threads, então isso é importante, né? E aí vocês vão me perguntar, mas por que eu tenho que lidar com um grupo de threads, né? Todas as ferramentas, elas tentam simular o comportamento de geração de demanda de trabalho para um sistema-alvo, abrindo múltiplas conexões, né, no teu ambiente local. Então ela abre várias conexões tentando simular comportamento, né, de envio de requisições de clientes que estão espalhados, né, por diversas redes aí, usando a internet. Tá?
Isso, inclusive, pode ser um fator de degradação do seu teste, né? Se você gerar muitas, abrir muitas conexões locais, tá? Especialmente se você estiver avaliando o tempo de resposta final. Por quê? Vai haver uma concorrência, né, por uso de recursos local para gerar essa carga. Então, você tem muitas threads abertas, né? Certamente o uso da memória vai aumentar bastante, tá? Então, quando a gente for fazer uma análise do tempo de resposta usando essa ferramenta com essa característica, é importante que nós desconsideremos, né, esse overhead, né, essa sobrecarga gerada pela abertura, né, excessiva de threads para simular vários usuários enviando requisições para o sistema. Por isso, né, que é altamente recomendável que teste de geração de carga de trabalho não se limite exclusivamente, né, a uma única fonte de geração de carga, mas diversas fontes distribuídas. Primeiro porque você vai, o resultado do teste se aproxima de uma situação próxima da realidade, né, que nunca é uma situação real, né, e também diminui o risco, né, de algum overhead, né, ou minimiza o overhead gerado pelo uso de threads local. Tá? Então você diversifica o teste, né, e torna o teste mais robusto. Então, além do grupo de threads, né, controladores lógicos, controladores gerador de amostra, então a gente pode definir diferentes amostras de carga, né, que nós vamos gerar para um sistema com diferentes comportamentos. Tá? Então, posso pensar numa carga em que eu vou enviar requisições durante 5 minutos no intervalo de 2 segundos. Né? Isso é uma amostra de geração de carga. Uma outra, que eu vou enviar requisições segundo uma distribuição probabilística, né? Nos mesmos 5 minutos, mas cada requisição vai ser gerada considerando uma distribuição exponencial. Né? Então, uma outra amostra de geração de carga. Tá? Então, tudo dentro da mesma ferramenta. Né? E a gente pode programar quando uma amostra é gerada, quando ela termina, quando começa outra, e assim sucessivamente. Tá? Podemos lidar com temporizadores também durante esse teste, né? Então, parte da carga vai ser gerada durante o intervalo de tempo, vai ter um temporizador que vai parar, depois ela continua, enfim. Tá? Tudo depende, quer dizer, esses ajustes, pessoal, importante frisar, né? Que vai depender do objetivo do teste, né? Do que se quer avaliar, do resultado esperado. Tá? Bom, então qual que seria então um passo a passo, né, para um teste? Né? Então a gente vai testar, por exemplo, um site na web, né? E a gente vai mostrar aqui como que a gente vai usar o JMeter para fazer uma requisição, né, para um site qualquer, tá? No nosso caso aqui, eu coloquei como um exemplo o site da Universo. Então, o primeiro passo, então, primeiro, né, iniciar o JMeter, tá? Depois, ele vem com o nome padrão, né? Vocês podem colocar o nome do teste, né, de acordo com o que vocês desejam, tá? Depois, adicionar grupo de tópicos, adicionar um amostrador, tá? Adicionar um ouvinte. Esse ouvinte seria como se fosse uma thread que fica esperando pelo retorno da requisição que foi enviada. Tá? Então você tem que receber esse resultado, né, da interação da requisição que foi enviada para o serviço, ou para a aplicação, para o servidor, obter a resposta, e aí essa resposta é analisada, né, pelo JMeter, né, e uma informação é emitida na tela, tá? Em modo texto, em modo gráfico, enfim, inclusive pode ser customizado. Tá? E depois, por final, executar o plano total de teste. Né? E a gente vai ter a saída gerada desse teste, né, na tela, né, de alguma forma. Então, como vocês podem ver, é uma ferramenta visual. Né? Então, quando a gente inicia o JMeter, nós temos uma tela desse tipo. Né? Então, aqui eu tenho algumas informações que eu já coloquei. Né? Quando eu crio, né, o nome do teste, eu coloquei aqui, estava com teste plan, a gente pode renomear isso, né? A gente vai ter uma sub-árvore aqui, né, da lateral, né, com algumas informações relacionadas ao teste, tá? Essa setinha aqui, verde, ela é utilizada para a gente, depois de ajustadas todas as configurações, executar o plano de teste, né, fazer a execução do teste propriamente dito, tá? Então, ela é bastante intuitiva, né, de uma maneira geral, mas ela é muito rica e poderosa em relação à funcionalidade. Então tem muita coisa que pode ser escolhida de ser feita, né, a depender do teste que nós vamos querer realizar. Tá? Bom,
Prosseguindo então, a gente renomeou aquele plano de teste, estava como teste plano, né, e colocamos aqui o nome Visitar a Univesp. Então, é um teste bem simples, né, bem simplesinho mesmo, em que eu vou usar o Dmitter para acessar o site da Univesp. Tá? Então, quando eu renomeio aqui, ele já renomeia no lateral esquerdo aqui também, né? Então, basta você colocar um nome, né, clicar em qualquer outro lugar do lado esquerdo aqui, que ele já vai fazer a alteração. Então, o plano de teste foi renomeado. Né? Na sequência, nós vamos adicionar grupo de tópicos, né? Então, essa adição do grupo de tópicos, a gente clica dentro, por exemplo, aqui, né, no teste Univesp, com o botão direito, né, para adicionar esse grupo de tópicos, né? E vamos colocar, por exemplo, na verdade, grupo de tópicos que a gente adicionou, e vamos adicionar um grupo de threads, né? Então, esse grupo de threads ele serve para indicar que uma thread em particular, ou um conjunto de threads em particular, vai ser responsável por enviar uma requisição para aquele sistema-alvo. Tá? Então, simplesmente a gente só renomeia esse grupo de threads, né? A gente colocou o nome aqui de Univesp, né? E vamos para o próximo passo, que é adicionar grupo de tópicos. Tá? No caso do lado esquerdo aqui, tá? Vamos criar uma requisição, né? Também vamos chamar de Univesp, né? Sempre que clicando depois em cima do grupo de tópicos, né, que a gente criou aqui, chamou de usuários, né, a gente chamou esse grupo de tópicos de usuários, tá bem aqui, ó, tá? Só um minutinho. Então, se vocês verem aqui na parte amarela, que chama usuários, em cima desse usuário a gente clica com o botão direito, né, e procura por adicionar por HTTP request, né? Então o que nós estamos fazendo aqui é preparando, né, um ambiente para gerar uma requisição para o sistema-alvo. Qual que é esse sistema-alvo? O sistema-alvo a gente vai ver na próxima tela, que nós vamos colocar a URL da Univesp aqui. Tá? Então vocês vão ver, por exemplo, né, que a gente tem aqui uma requisição, né, HTTP com o nome de Univesp, e bem aqui abaixo, né, a gente coloca a URL da Univesp aqui. Simplesmente univesp.br, né? Não precisamos preencher mais nenhuma informação, tá? Além dessa, né, o caminho aqui a gente coloca um barra, né? Porque ele vai fazer o teste considerando o arquivo, né? Quer dizer, é o que em geral a gente chama de index, né? É a primeira página que aparece quando a gente acessa um site, né? Então ele vai pegar tudo que tem depois do barra, né? Então o primeiro arquivo, né, quer dizer, o index, né, que é oculto na maior parte do site. Então, quando a gente entra em qualquer site da internet, né, a gente digita o nome do site, a gente não coloca index.php, ou index.html, ou index.jcp, porque isso já está na raiz da aplicação que foi implantada no servidor. Tá? Bom, então a gente tem aqui uma preparação de uma requisição HTTP, né, que vai ser enviada para o site da Univesp. Tá? Depois, nós vamos clicar com o botão direito também dentro do lado esquerdo, né, com o botão direito, né, nós vamos ter um menu e vamos procurar por uma opção que chama View Results Tree, né, bem aqui, tá? E aí a gente vai usar essa opção para verificar o resultado da interação de quando foi feita uma requisição para o site da Univesp e como é o retorno. Tá? Então, é uma forma de a gente mostrar os resultados, né, dentre outras, né, possíveis com o Dmitter. Tá? Então, a gente renomeia aqui esse Results Tree para resultado, né, e teremos aí um nome, né, dado para a forma como a gente vai mostrar o resultado dessa interação. Tá? Bom, depois de feito tudo isso, tá, nós vamos inicializar, tá, o teste de carga, né, nós vamos utilizar um teste, não é bem um teste de carga aqui, mas um teste, no caso de acesso para esse serviço, porque a gente não está criando mais de uma thread, né, dezenas, centenas de milhares, então não estamos fazendo um teste de carga propriamente dito, mas um teste de funcionalidade. Tá? Nós podemos depois, como exercício, vocês podem, quando criar um grupo de threads lá, colocar um número maior de threads, né, e verificar como é que o site da Univesp responde, né,
aí, sei lá, 10 requisições, 20, 30, 50, 100, 1000 requisições, tá? Então, para executar o teste, a gente só tem que lembrar de usar esse botãozinho aqui que indica a seta de execução, tá? E ele vai dar uma mensagem, né? Como a gente não deu nenhum nome para esse arquivo de teste, né? Então é uma outra coisa interessante do JMeter, você customiza todo o seu teste e salva todas as informações relacionadas a esse planejamento no arquivo. Depois, se você quiser fazer esse teste novamente, basta você abrir esse arquivo, tem todos os ajustes configurados, né? E basta você inicializar o teste, tá? Uma outra informação importante, tá? Então, depois de executado, né, então você salva, ele vai pedir para salvar o arquivo, você faz o salvamento, né, e clica novamente lá no botão de execução, né, que é o que nós temos aqui, né, e a gente tem um resultado, né, então nós vamos ter resultado aqui, vários tipos de resultado, né, primeiro o resultado da requisição, né, que é dado por essa aba aqui. Então essa aqui, basicamente, essas informações que estão aqui são da resposta que veio do servidor da Univesp, né? Então nós temos, por exemplo, aqui, né, que pode ser visto, né, que o servidor está ativo, que ele teve um código de retorno HTTP 200, está ok, né? Na aba direita nós temos o comportamento da requisição, né? E na última aba o resultado da resposta, né? De forma particular, tá? Então, essa aqui foi a requisição que foi feita, né? Então, nós fizemos um teste para enviar uma requisição para o Univesp, tá? Então, toda requisição, ela implica em uma função, toda requisição ela implica numa função GET, né? Então, a gente pode ver aqui o GET na requisição que é feita, né? Então, qualquer acesso a um serviço, a um site, né, a gente vai utilizar o método GET do HTTP, né? Então a gente fez um GET para o site da Univesp, né? E tivemos a resposta que a gente viu no slide anterior, tá? E aqui a gente tem o resultado, né, o conteúdo do resultado. No caso aqui, o JMeter, ele não tem, pelo menos nessa versão utilizada, ele não tem um microbrowser embutido nele, né? Se ele tivesse, a gente conseguiria ver o resultado, né, do código completo HTML do site inicial da Univesp, né, da página inicial da Univesp aqui. Mas o que ele mostra como retorno, basicamente, né, é todo o código-fonte, né, da página inicial da Univesp aqui como resposta. Então veja aqui, a forma de mostrar os resultados em uma árvore, né, de resultados aqui no Univesp permite a gente verificar qual foi a requisição que foi enviada, qual foi a resposta retornada, né, com o método HTTP, e o conteúdo da resposta retornada, né, considerando que a requisição foi enviada, a resposta chegou, nós temos esse conteúdo aqui, tá? Então, pessoal, esse aqui é um teste muito simples, né, um teste para mostrar para vocês a possibilidade de uso do JMeter, né? E eu recomendo que vocês procurem por mais informações, né, de como gerar teste mais robusto, customizar esse teste aqui, por exemplo, que vocês podem fazer, aumentar o número de threads, né, e verificar a quantidade o tempo de resposta que leva para a gente ter, para ter o retorno desse site, né. Vocês podem também tentar visualizar esse teste de uma outra forma, graficamente, enfim, né, escolhendo outras opções no menu esquerdo, né, quando a gente solicita a visualização do teste, tá? Então fica aí a dica, né, para vocês avançarem nesse sentido, tá? Vou deixar materiais adicionais sobre o JMeter no conteúdo dessa semana, especialmente nos vídeos de apoio, tá? Para vocês eventualmente aprenderem mais, tá bom? Bom, então para finalizar, eis a bibliografia usada da semana, tá? Espero que vocês utilizem todo o material disponível da semana, né? Em especial sobre o JMeter, tá? Façam atividade avaliativa, né? E sempre possível
participem dos fóruns e tentem resolver os desafios da semana. Até a próxima.